Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathalie e meu canal ele tem o propósito de criar conteúdos baseados na fé cristã. Então se você curte esse tipo de conteúdo, tem interesse, se inscreva aqui no meu canal, curta e compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas do seu trabalho. Eu tenho certeza que pode ser uma bênção para a vida deles também. E hoje eu tô um pouco diferente, dessa vez eu tô de óculos, porque tô enxergando bem melhor assim, óbvio. Mas, gente, hoje eu queria conversar com vocês um texto que tá lá em Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Então vamos ler assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eu queria perguntar para vocês: o que acontece quando nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida? E as tempestades da vida chegam sem aviso prévio. Nós, como cristãos, nós precisamos estar preparados para os ventos fortes, para as tempestades da vida, para as dificuldades, porque geralmente essas tempestades que chegam abalam todas as nossas estruturas, Então, se a gente não estiver firme em Deus, a gente acaba caindo. Vocês imaginem como que os discípulos se sentiram nessa situação. O Mar da Galileia era um lugar conhecido, seguro por eles, porque eles eram profissionais, Então, eles estavam acostumados a pescar lá. E de uma hora para outra, eles se viram perdidos, Eles se viram preocupados e sem ter o que fazer com aquela tempestade, que poderia acabar com as suas vidas. Às vezes, nós passamos por crises na nossa vida que vieram de lugares seguros para nós. Mas nesse caso dos discípulos, eles se esqueceram que Jesus estava no barco com eles. E Jesus era o único que poderia resolver esse problema, que afligia o coração deles. Mas como que a gente obedece a Cristo no meio das nossas tempestades? Aqueles discípulos, eles estavam exatamente no lugar que eles foram chamados para estar. Eles obedeceram a Jesus entrando no barco, permanecendo. Eles foram chamados para aquilo. O fato da gente ter a presença de Deus na nossa vida não significa que a gente vai estar lá numa redoma de vidro. Os discípulos, eles estavam no lugar que Jesus chamou eles para estarem, E mesmo assim eles passaram por tempestade. Isso não significa que a nossa vida vai ser perfeita. Jesus, ele sabia exatamente que aconteceria aquela tempestade no meio do mar. E mesmo assim, ele dormiu tranquilo. E isso foi o que mais afligiu os discípulos, E muitas vezes nós temos a sensação de que Jesus está ignorando, os nossos problemas, as nossas dores. E lá no Salmo 121 diz assim: "Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre." Esse salmo, ele fala perfeitamente que Deus tem controle de todas as coisas e que a gente pode simplesmente descansar nisso, Mas esses discípulos, eles tiveram muito medo, Pessoas, seres humanos. Mas o grito daqueles discípulos chamando Jesus desesperadamente, no fundo tinha uma fé. No fundo, eles reconheciam que Jesus era o único que poderia salvá-los, daquela situação.
aquele clamor deles era um pedido de socorro para o mestre, né? Porque eles reconheciam Jesus como o mestre deles. E quantas vezes na nossa vida tudo parece ir por água abaixo, mas a gente tem essa certeza de que a gente tem a quem clamar. E Jesus pode nos ajudar em qualquer situação, em qualquer circunstância, nada é impossível para Deus. Mas mesmo que aqueles discípulos tivessem alguma fé, a fé deles ainda era deficiente. Eles não tinham a plena confiança em Deus, porque eles ficaram desesperados. Eles não confiavam 100% no Todo-Poderoso. Lá no versículo 35 do capítulo 4, que nós lemos, Jesus disse exatamente assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Se os discípulos tivessem confiado nessa palavra, eles teriam a certeza de que, independente da tempestade, independente da dificuldade que eles tivessem, eles iam conseguir atravessar a margem. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Nós questionamos a Deus e ficamos perdidos, com falta de confiança, com um medo covarde, né, do que Ele nos prometeu fazer. O que não faltam são razões suficientes para que a gente tenha plena confiança em Deus. Os discípulos, eles tinham que ter confiado na palavra do Senhor. Jesus não prometeu que a gente não teria aflições, que a gente não passaria por adversidades, mas que no final Ele estaria conosco. A presença de Jesus nas tempestades é a nossa âncora, é nosso porto seguro, não há o que temer. Quando Jesus está no nosso barco, o barco não pode afundar, porque Ele é o nosso seguro, a nossa proteção. Isso não significa que a gente não vai passar por problemas, mas que Ele estará conosco, nos sustentando. Mas você pode estar se perguntando, por que Jesus dormiu? Ele não sabia que viria a tempestade? Sabia, mas Ele escolheu confiar no Pai, o Todo-Poderoso. Ele sabia que o Pai cuidaria de tudo e que Ele podia descansar. Os discípulos, eles se encheram de admiração por tamanho poder de Jesus. E tudo isso que a gente conversou, a quem que você escolhe temer? Às circunstâncias ou ao Senhor que domina todas as circunstâncias? O Senhor que até o vento forte e o mar lhe obedecem. Reflita nisso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.